Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, de uma forma ou de outra, toca a vida de muita gente: o câncer. Só que nós vamos fazer isso por uma perspectiva um pouco diferente, começando com uma pergunta que pode, de verdade, virar uma chavinha na forma como a gente pensa sobre a doença. Então, vamos lá. O que é o câncer, afinal de contas? A primeira resposta que vem na cabeça, claro, é um tumor, né? Um monte de células que se multiplicaram sem controle. Mas e se eu te dissesse que essa é só a ponta do iceberg? E se o câncer, na verdade, for um processo muito mais amplo que envolve o nosso corpo inteirinho? Pois é, e é aqui que a nossa conversa começa a ficar interessante de verdade. De um lado, a gente tem essa visão mais comum. O câncer é uma massa, um inimigo ali, localizado, que a gente precisa atacar e destruir. E do outro lado, a gente tem a visão integrativa, que chega com uma proposta completamente diferente. Ela diz que o câncer é, na verdade, uma reorganização biológica sistêmica, ou seja, do sistema todo. Entender essa mudança de perspectiva é a base para tudo que a gente vai ver aqui hoje. Então vamos começar por aí. Nosso primeiro passo é exatamente esse: entender o câncer olhando para muito além do tumor. É adotar essa visão sistêmica. Tenta imaginar assim, não é só sobre um grupo de células rebeldes crescendo num lugar específico. É o corpo inteiro se adaptando, se modificando de maneiras super complexas. É quase como se a doença chegasse e reescrevesse o manual de instruções da nossa biologia, sabe? As regras do jogo mudam. E olha, essa reorganização é gigante. Para conseguir sobreviver e crescer, o câncer é muito esperto. Ele ativamente manipula os nossos sistemas mais importantes. Ele sequestra a nossa energia, ele aumenta a inflamação para criar um ambiente quentinho e favorável para ele. Ele mexe lá na função das mitocôndrias, que são as nossas usinas de energia, e ainda por cima bagunça toda a comunicação entre células. Tudo isso para quê? Para construir o próprio ecossistema dele ali dentro. Ok. Agora vamos entrar numa parte que é fascinante. Como é que o câncer se alimenta? Porque ele não só come os nossos recursos, ele é mais inteligente que isso. Ele reprograma todo o nosso metabolismo para trabalhar a favor dele. A gente já sabe há muito tempo que os tumores são meio viciados em açúcar, né? Eles consomem glicose, o açúcar do nosso sangue, numa velocidade muito maior que as células normais. E por anos e anos, o foco dos estudos sobre o metabolismo do câncer foi quase todo nisso aí. Só que, e se essa história for muito, mas muito maior do que só o açúcar? É aqui que o enredo ganha novos capítulos. Essa dependência da glicose é só uma peça de um quebra-cabeça metabólico muito mais complexo e sofisticado. E a grande sacada é essa: a estratégia do câncer é bem mais ampla. Ele não vive só de açúcar, não. Ele aprende a manipular as gorduras do nosso corpo, os lipídios. Ele usa essas gorduras como tijolinhos para construir novas células doentes e também como combustível para a inflamação. Ele continua mexendo nas mitocôndrias, bagunça o equilíbrio químico das células, enfim, ele vai moldando um ambiente que é perfeito para ele e péssimo para nós. Bom, se o câncer é essa bagunça organizada no sistema inteiro, então para a gente entender o que está acontecendo, não adianta olhar só para o tumor. A gente precisa olhar para o sistema como um todo. E é exatamente aqui que entra um conceito-chave, o tal do terreno biológico. O que é esse terreno biológico? Pensa que é o ambiente onde o tumor cresce. A melhor analogia é a de um jardim. Imagina um solo. Se esse solo está pobre, sem nutrientes, desequilibrado, fica fácil para as ervas daninhas crescerem, certo? Com o nosso corpo é a mesma coisa. O contexto de cada pessoa, o metabolismo, o nível de inflamação, os hábitos de vida, a história de vida, tudo isso forma o solo onde a doença pode ou não prosperar. E quando a gente pensa assim, até um simples exame de sangue ganha um novo significado. Ele deixa de ser só uma lista de números e vira um mapa desse terreno. Cada resultado dá uma pista sobre como está a inflamação, como está o metabolismo. São sinais que, quando a gente junta tudo, contam a história do que realmente está acontecendo no organismo. Agora, atenção aqui, porque esse é um ponto super importante, tá? A abordagem integrativa não é uma alternativa à medicina convencional, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, ela funciona como uma aliada, uma parceira estratégica nesse processo. Vamos deixar isso bem claro. A ideia aqui nunca é escolher um ou outro. Quimioterapia, radioterapia e imunoterapia, o tratamento convencional é absolutamente fundamental.
O que a abordagem integrativa faz é atuar junto, de forma complementar, para fortalecer o organismo, para ele conseguir enfrentar não só a doença, mas também os próprios tratamentos. Olha só que interessante essa comparação. O tratamento convencional, ele mira direto na célula do tumor. É um combate direto. O foco é na doença. Já a abordagem integrativa, o foco dela é fortalecer o organismo, organizar o metabolismo. O foco é no sistema. Percebe como são duas estratégias diferentes, mas que se completam? É como atacar o problema por duas frentes ao mesmo tempo. E na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer cuidar do solo, lembra? O objetivo é tornar o ambiente do corpo menos amigável para o câncer e, ao mesmo tempo, deixar o corpo mais forte, mais resiliente. Isso passa por modular a inflamação, dar um suporte para as mitocôndrias produzirem energia melhor e um ponto-chave, fortalecer o corpo para que ele tolere melhor os tratamentos, para que os efeitos colaterais sejam mais brandos. E tudo isso nos leva ao nosso ponto final, que talvez seja o mais crucial de toda essa conversa, a individualidade. Pensa comigo, se cada jardim tem um solo diferente, cada pessoa tem um terreno biológico único. Então, a estratégia para cuidar desse terreno tem que ser única também. Não existe receita de bolo, não existe um protocolo que sirva para todo mundo. A abordagem precisa ser construída sob medida, olhando para a história daquela pessoa, para o metabolismo dela, para as necessidades específicas dela. É o total oposto de uma solução tamanho único. E para a gente fechar, essa frase resume perfeitamente a nossa conversa. O foco não é apenas em combater o tumor, mas em reorganizar todo o sistema biológico que foi impactado pela doença. A grande virada de chave é essa, sair da mentalidade de só lutar contra para uma mentalidade de reorganizar e fortalecer. É sobre reequilibrar o terreno para que o organismo se torne de novo um lugar onde a saúde pode florescer.